Olá, eu sou Elísia Barros e hoje nós vamos fazer essa carteira na nossa aula de hoje. É uma carteira bem interessante e nós vamos precisar de pouco material, não é tanta coisa assim não. E você vai ver que ela é bem fácil de fazer. Aqui eu já adiantei a lapela e já estruturei o nosso bloco, o nosso quadradinho, que é de 18 centímetros, de 19 centímetros, corrigindo, por 20. E nós vamos fazer a nossa carteira estruturada. Nesse caso, eu coloquei o feltro, mas também pode ser a manta R1, a R2 ou a manta acrílica. O forro também com a mesma medida, de 19 por 20. E aqui a lapela é um quadradinho de 8 centímetros por 9. E eu também estruturei com o feltro. Risquei pelo avesso, costurei, virei para o lado direito e rebati com o pesponto. Aqui eu já adiantei colocando o botãozinho tic-tac. Aqui é o tecidinho que vamos usar para o acabamento, é 4 centímetros por 22. 4 por 22. Nesse caso eu vou emendar porque o tecidinho não foi suficiente. Aqui nós temos outro quadradinho de 19 por 20 e aqui nós temos o nosso bolso interno, onde eu vou fazer o bolso para documento e o bolso para colocar os cartões de crédito, que é eu mesmo a medida na dobra do tecido. Então, é os 19 centímetros por 20 na dobra do tecido. Eu vou começar já pegando aqui a lapela e marcando ao meio para colocar na nossa carteira. Marquei a metade, na carteira metade com metade, onde eu vou encaixar aqui para costura com o botãozinho tic-tac virado para cima. Eu vou encaixar aqui meio com meio, deixando um espaçozinho de segurança ali, meio centímetro, 1 centímetro mais ou menos, para a costura não sair do lugar e eu ficar com mais segurança. E vou passar uma costurinha para prender essa lapela junto com o forro. Então, eu vou fazer um sanduíche e vou passar uma costurinha prendendo o forro e a lapela ao mesmo tempo. Aproveita que você já está aí no canal, dá o seu ok, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho em todas. Fica aí até o final que você vai entender por que eu estou te dizendo isso. Você vai ver que vale a pena. Prontinho, aqui a nossa costurinha já foi feita. Agora o que vamos fazer é a mesma coisa do outro lado, ó. Aqui nós temos a nossa costurinha. Vai ficar assim, certo? Agora eu preciso fechar esse outro lado. Isso, vamos fechar esse outro lado. Nós temos muita coisa interessante, essa carteira é muito fácil de você fazer, você vai gostar. Nós temos umas dicas bem interessantes para você. Por isso eu estou dizendo, fica aí até o final. Você vai gostar, não vai se arrepender. Costurei nas duas extremidades e agora vamos virar para o lado direito. Viramos e tá aqui a nossa parte externa da nossa carteira praticamente pronta. Vamos acertar bem a costura. Nesse momento, eu gosto muito de dar uma passadinha a ferro para assentar bem a costura. Mas agora, no momento, eu não vou fazer isso, não. Mas o ideal é que a gente faça isso, que dê uma passadinha para ficar bem assentadinha a costura, ficar bem legalzinha, bem bonitinha, tá bom? Então, vamos fazer com bastante capricho, que a sua cliente com certeza vai gostar. Primeira fase, pronta. Reserva. Agora, vamos fazer
a parte seguinte, que é o nosso bolso, a parte interna da nossa carteira. Então, eu vou pegar a parte que foi cortada na dobra do tecido, nesse caso aqui, e vou passar uma costura fechando a nossa bolsinha, ou seja, o bolsinho, a parte interna da nossa bolsinha ou carteira. Na verdade, é uma carteira, né? Não é uma bolsinha. Pronto, fechei. O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa costura, bater a ferro ou vincar essa costura para não ficar muito grosseiro por dentro. Porque aqui eu formei um tubo, né? Então, agora eu vou desvirar para o lado direito. Vou acertar bem direitinho. Agora eu já passei a ferro, dei uma adiantada e ficou um tubo, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Um acabamentozinho do meu bolso. Eu vou passar uma costurinha de acabamento aqui no meu bolso. Se você quiser fazer essa parte com a entretela, também pode. Sua bolsinha vai ficar, ou sua carteira vai ficar mais durinha, mais estruturada. Eu não julguei necessário com esse tecido. Agora eu vou marcar aqui 8 centímetros de onde eu costurei, da extremidade que eu costurei para fazer o acabamento. Eu vou descer 8 centímetros e vou traçar uma reta, que é onde vai entrar o bolso de cartão. Desci 8 e marquei o bolso de cartão. Agora, na extremidade, o sol tá batendo, né? Eu vou entrar 6,5 centímetros. O vento bate na janela e o sol aparece para dar uma boa tarde para nós. Que seja bem-vindo o sol. E eu vou marcar desse lado também 6,5 centímetros. E vou traçar uma reta nessas duas extremidades. Então, aqui eu abri espaço para fazer o bolso de 3 cartões. Agora o sol está realmente na nossa frente. Mas eu acho que não está dando para atrapalhar muito, não. Desculpa, gente, eu vou já dar um jeitinho de fechar mais a cortina para a gente poder enxergar melhor. Deixa só passar esse pedacinho, tá? Ó, aqui eu vou dobrar meio centímetro e vou vincar, que vai ser o acabamento do nosso forro. Você vai já entender. Prontinho. A partir dessa dobra, eu vou descer 1 centímetro. Então, eu marquei meio, dobrei. Agora, eu marquei mais 1 centímetro e vou riscar. É importante essa marcação, porque ela vai determinar a distância que eu vou colocar o meu bolso. Na verdade, esse tecido que nós estamos riscando é o forro do nosso bolso. Meio centímetro, 1 centímetro, é só descer 1,5 centímetros. Agora sim, eu conversei com o sol, pedi para ele deixar a gente trabalhar. Agora nós vamos marcar e vamos colocar em cima dessa linha onde nós riscamos. Assim. Bem certinho para não ficar tortinho. E vou prender com alfinete. Dessa forma. Prontinho. Vou prender embaixo também para não sair do lugar. E vou passar uma costurinha nas duas linhas que eu marquei.
Depois nós vamos passar uma costurinha aqui também, mas vamos deixar essa para depois. Primeiro vamos passar só as que definem o bolsinho de cartão. Começando e terminando com retrocesso. Começando e terminando com retrocesso. Assim. Prontinho. Retrocesso, viu? Nas duas pontinhas. O lado de cá, eu achei melhor a gente dar uma diminuída. Se você quiser diminuir no molde, também pode. Mas como já tá pronto, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar em 1 centímetro e vou passar uma costurinha e vou fazer uma dobrinha, um acabamento. Tipo um debrum mesmo, né? Eu vou marcar 1 centímetro aqui. E vou passar uma costurinha. Acho que vai ficar legal. Assim. Gente, o clima aqui tá uma delícia. Um solzinho gostoso e um ventinho super agradável. Vamos passar nossa costurinha. Prontinho, nosso bolso de documento. Até cabe um celular pequeno, se quiser. Olha que gracinha que ficou. Viu? Bem discreto o nosso cartão. Aqui tá com alfinete, gente. Depois, quando eu tirar o alfinete, o cartão vai entrar. Mas por enquanto eu não vou tirar, não. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Agora eu vou passar uma costura na lateral para prender todo mundo junto e montar a nossa carteira. Falta bem pouco, tá vendo? Prontinho. Então, tá gostando da nossa aula de hoje, da nossa carteira? Então, não esquece de dar o seu ok e não esquece de se inscrever no nosso canal. Aciona o sininho em todas. Fica aí até o final para você ver como a nossa carteira vai ficar bem legal. E ainda você vai ter a opção de incrementar a sua carteira para ficar bem fácil de você vender. Ou dar de presente também. Ó, agora tá assim, tá fechadinho o nosso bolso, agora é só montar. É a parte bem mais fácil, é a montagem da nossa carteira. Agora eu vou pegar essa parte interna e a parte externa pra gente acabar de montar a carteira. Deixa eu arrumar isso aqui, porque o espaço é pequeno e eu tenho que me organizar para poder caber todo mundo aqui na nossa bancada da máquina. Ela vai ficar assim, montada, tá vendo? Então, vamos lá. Como que eu fiz isso? Você pega a parte externa e para colocar o zíper. Então, ela vai ter o zíper nas duas extremidades. Bem aqui no meiozinho. E nessa outra extremidade onde tem a lapela. Isso é bem necessário. Por isso que ela tem 2 zíper. Você vai já entender como que fica esse quebra-cabeça. Bom, então aqui eu vou sobrepor essa extremidade da carteira no zíper. Esse zíper aqui tem exatamente a medida que a gente precisa. É um zíper de 18, mas tem aqueles tecidinho que sobra de um lado e do outro, que encaixa exatamente na medida que a gente precisa. Então, eu vou colocar aqui, respeitando os dentinhos do zíper, e vou colocar os alfinetes para garantir que o meu zíper não vai sair do lugar. É interessante eu
lembrar de que eu não estou usando o pé de máquina de zíper, não. Eu estou usando o pé de máquina comum. E vou passar a minha costurinha para prender o meu zíper. Veja que ele está embaixo da lapela, isso é importante. Prontinho. Já costuramos, agora vamos colocar o zíper na outra extremidade. Olha como ficou. Interessante essa posição, né? Não pode esquecer desse detalhe. Agora vamos para esse lado de cá. Então, para esse lado, tanto faz aonde eu vou colocar o zíper primeiro, ou na parte de cima ou de baixo. Aqui eu botei o cursor para um lado e o cursor para o outro. Foi proposital, é para abrir de um lado e abrir do outro. Então, aqui eu vou colocar no forro, na parte interna, o zíper. Vou virar a costura. Se tiver rebarba de costura certa, refila direitinho para ficar limpinho. E vou passar uma costura rebatendo o zíper. Olha como ficou. Agora eu vou passar uma costura bem fininha, só para prender mesmo o zíper e fazer o acabamento. Se você puder usar a linha da mesma cor, melhor ainda. Não é o que eu estou fazendo, mas o ideal é que a linha seja da mesma cor. Prontinho, agora eu vou sobrepor a parte externa da carteira em cima do zíper. E veja que eu estou fazendo isso do lado do bolso de documento. Agora eu vou passar uma costura aqui também. Isso é muito importante, ó. Certinho aqui dessa ponta e certinho na outra ponta. Se eu não fizer assim, a minha carteira vai ficar torta, não vai dar certo. Então, isso é muito importante, eu acertar as laterais antes de colocar o zíper. Agora é só ir acertando a posição do zíper para depois passar a costurinha. Como eu disse, é bem simples essa bolsa de fazer e bem fácil. Aqui depois eu vou acertar direitinho, para ficar igual o outro lado, bem certinho. Vamos passar a costura e aqui está o efeito da nossa carteira. Ainda não tá com aparência de carteira, mas vai ficar, pode confiar que vai. O que vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa ponta e levar para esta outra ponta. Mas antes vamos prender aqui a lapela, porque senão ela vai atrapalhar. Então, vamos lá? Essa ponta sobre o zíper, ó, essa ponta sobre o zíper. Acerta todo mundo na lateral, para não dar erro. E vamos prender o nosso zíper formando um tubo. É importante que o zíper fique bem acertadinho, sem esticar. E vamos passar uma costurinha. Passamos a nossa costurinha e agora, olha como ficou. Ainda não tem aparência de carteira, mas vai virar uma carteira isso aqui. Fica aí até o final para você ver. Prontinho, olha. Vamos agora fazer o acabamento, passar ferro para ficar bem certinho. Olha, o outro lado também. Pronto, agora vamos passar isso aqui a ferro e passar uma costurinha nas laterais, ok? Acerta o zíper e costura.
acerta o zíper e costura. Prontinho. Vamos acertar aqui. Sempre escapole um pouquinho, estica um pouquinho, então não pode ser muito não, mas sempre acontece. Um pouquinho. Aí a gente vai e acerta. Para poder colocar o acabamento sem problema. Agora sim nós vamos passar a costura bem no meio. Mas antes nós vamos acertar aqui na lateral, marcar o meio. Porque é o fundo do nosso bolso de cartão, então ele tem que ficar bem certinho. E vamos marcar com a caneta que apaga. Assim. Pronto. Agora é só passar a costura. Certo? Vamos nós. Prontinho. O bolso para um lado e o bolso para o outro lado. O bolso de documento e os bolsos de cartão. Agora vamos fechar a nossa carteira. Bem, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar a limpeza. Essa aqui é a que eu falei que eu vou emendar, porque a tira ficou pequena. E eu quis aproveitar. Nada se desperdiça, né? Tem que aproveitar tudo. Prontinho. Vamos colocar sobre o direito. E vamos passar uma costura. Veja que eu deixei sobrando na parte de cima e deixei sobrando da parte de baixo. 1,5 cm a 2 centímetros, que é para fazer o acabamento, senão o acabamento não fica bem feitinho. Veja que agora eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar e vou dobrar sobre a costura, escondendo a costurinha que eu dei. Para prender, ó, dobra, dobra de novo e dobra de novo sobre a costura. Prende com alfinete. Dobra e dobra. E escondo a costura que ficou embaixo. E prendo com alfinete. Eu vou fazer isso em toda a extremidade. Eu poderia fazer isso com ela dobrada. Mas esse modelinho eu quis fazer assim. Mas se quiser dobrar e colocar, também pode. Se a sua máquina aguentar a quantidade de camadas. Ó, dobrei até ali, tá vendo? Até a extremidade da nossa costura. Prende com alfinete. Acerta todo mundo e passa uma costurinha. Parece bem simples, não parece? Então, eu vou passar essa costurinha, vou fazer o outro lado e vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa carteira. Então, vamos primeiro passar essa costurinha aqui. Se você tiver um agulhão, alguma ferramenta que possa te ajudar nesse momento, seria interessante, para facilitar. Se não, vai segurando com calma e vai costurando bem devagar
para a costura não sair torta. Detalhe, começa e termina com retrocesso. E a limpeza é tudo, né? Costurou, tira logo os fiapinhos de linha. Como eu sempre digo, acabamento é tudo. Uma peça bem acabada, por si só ela se vende. Olha como ficou. Limpinho, tá vendo? Olha que gracinha. Vou terminar e volto para te mostrar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos essa linda carteira com espaço para 3 cartões, bolso para colocar documento, qualquer coisa assim, até um celular pequeno cabe. E 2 bolsos com zíper. Fácil de fazer e com certeza é fácil para vender também. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui eu usei uma técnica que eu já ensinei, se não me falha a memória, eu já ensinei no canal de patchwork. Essas duas aqui, essa aqui eu fiz menorzinha, para 2 cartões apenas. E essa aqui foi a da aula de hoje que nós fizemos agorinha mesmo, com 3 cartões, e eu não usei técnicas, eu só usei o tecido mesmo. Mas, se você quiser fazer com a técnica, tem várias dicas aí no canal de como você pode reaproveitar seus retalhos, como eu fiz nessa daqui. Essa daqui eu fiz com feltro, e essa daqui eu coloquei a manta. E você pode ver que a diferença é quase nenhuma. Apenas na questão da durabilidade. Claro que a manta é muito mais durável, né? Vai levar mais tempo para desgastar do que o feltro. Mas o efeito final não tem tanta diferença assim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até o nosso próximo vídeo.